Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 21 de dezembro. O mega decreto anunciado na quarta-feira pelo presidente da Argentina, Javier Milei, traz mudanças de impacto na economia no país. Entre elas, a medida abre caminho para a privatização de todas as empresas públicas, flexibiliza o mercado de trabalho e cria uma política de céus abertos na aviação. O texto, publicado por meio de um decreto de necessidade e urgência, entrou em vigor hoje. Na prática, ele modifica ou revoga mais de 350 normas e viabiliza a desregulamentação da economia do país, de modo que o Estado interfira o mínimo possível na economia. A medida é uma das promessas de campanha de Milei, um economista ultraliberal. E em Cuba, o governo anunciou uma diminuição de até 2% da economia em 2023. O índice é acompanhado de uma inflação de 30%. É possível que este ano tenhamos uma contração do Produto Interno Bruto a preços constantes que estamos estimando que pode se mover em torno de entre 1% e 2%. Isso ocorre em meio a um forte aumento do preço do dólar no mercado paralelo que rege a economia nas ruas. O governo anunciou um grupo de trabalho encabeçado pelo Banco Central que vai determinar qual deve ser a taxa de câmbio com respeito ao dólar. Cuba, com uma economia de planificação centralizada, enfrenta uma crise sem precedentes em 3 décadas devido aos efeitos da pandemia e ao aumento das sanções dos Estados Unidos. A desvalorização do peso cubano disparou depois de uma reforma monetária de 2021 que não teve os efeitos esperados. O governo explicou que a queda da economia deste ano esteve marcada pela diminuição da produção agropecuária e industrial, assim como pela saída de trabalhadores. A chegada de turistas, uma indústria fundamental para Cuba, aumentou 50% em relação a 2022, com 2,4 milhões de visitantes, mas abaixo do previsto para este final de ano. E aqui no Brasil, o orçamento de 2024 deve ser votado nesta quinta-feira pelo Congresso Nacional. Mas, para isso, é preciso que o parecer seja aprovado nas comissões. O Congresso Nacional planeja finalizar a votação da Lei Orçamentária Anual. Mas, para isso, é necessário votar o parecer do projeto tanto na Comissão Mista de Orçamento quanto em uma sessão do Congresso no mesmo dia. A intenção inicial era finalizar ontem a votação na comissão, mas a sessão foi adiada para que o governo apresentasse uma solução em relação à alocação de recursos para um novo programa de aceleração do crescimento. No relatório, o PAC foi cortado em 17 bilhões de reais, passando de 61 bilhões para 44 bilhões de reais. O programa é pauta prioritária do Executivo e, por isso, a equipe econômica do governo se reuniu com o relator-geral do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, para garantir a reposição do valor inicialmente previsto. Com isso, deve haver um remanejamento de verbas em outras áreas do governo. O relatório da LOA também trouxe a redução de 13 bilhões sugeridos pelo governo para bancar o programa. O relatório reduziu o valor para cerca de 9 bilhões de reais. Em relação ao Bolsa Família, o parecer mantém a previsão de 168 bilhões de reais. O texto traz um fundo eleitoral turbinado de quase 5 bilhões de reais. A previsão de verba para as emendas parlamentares previa 37 bilhões em recursos e trouxe um aumento de mais de 15 bilhões, somando 53 bilhões de reais. A operação da Polícia Federal investiga a Braskem após o afundamento de bairros em Maceió. Os agentes cumprem ordens de busca e apreensão em 3 capitais. A operação chamada de Lágrimas de Sal investiga a exploração de sal-geme em Maceió, que causou a instabilidade do solo e o afundamento de bairros da capital alagoana. São cumpridas 14 ordens de busca e apreensão em Maceió, no Rio de Janeiro e também em Aracaju. De acordo com a Polícia Federal, foram apurados indícios de que as atividades de mineração desenvolvidas no local pela Braskem não seguiram os parâmetros de segurança previstos na literatura científica e nos respectivos planos de lavra, que visavam garantir a estabilidade das minas e a segurança da população que residia na superfície.
As investigações apontaram indícios de que foram apresentados dados falsos e omitidas informações relevantes aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização da atividade da empresa. Assim, os trabalhos foram continuados, mesmo quando já presentes problemas de estabilidade das cavidades de sal e sinais de subsidência do solo acima das minas. A ofensiva mira supostos crimes de poluição qualificada, usurpação de recursos da União e apresentação de estudos ambientais falsos ou enganosos, inclusive por omissão. Em nota, a Braskem disse estar acompanhando a operação da Polícia Federal e informa que está à disposição das autoridades, como sempre atuou. Todas as informações serão prestadas no transcorrer do processo. O terceiro grupo de brasileiros e familiares já está em processo para deixar a faixa de Gaza. Nesta manhã, o grupo estava na fase de imigração na passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. A autorização para deixar o território palestino foi concedida a 34 pessoas pelas autoridades israelenses. Mas o número final de quantos brasileiros e familiares completaram o processo será informado só após o fim da operação. Um avião da Força Aérea Brasileira, o KC-30, decolou nesta manhã do Rio de Janeiro rumo ao Cairo, no Egito, para fazer a repatriação. A previsão é que o grupo desembarque no sábado em Brasília. Essa é a terceira operação de resgate de Gaza e acontece após Israel rever vetos aos pedidos de repatriação do Brasil e autorizar a saída de 16 pessoas. Agora, após Israel fazer a liberação, familiares que haviam desistido da viagem também poderão embarcar para o Brasil. Das 34 pessoas que estavam autorizadas a deixar Gaza nesta quinta, 16 têm dupla nacionalidade, 17 são palestinos e uma é classificada como internacional. Mas outras 8 pessoas seguem impedidas de deixar Gaza mesmo após a revisão dos vetos feitas por Israel. A requisição para a revisão dos vetos foi feita pessoalmente pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, ao chanceler de Israel, Eli Cohen, durante uma reunião em Buenos Aires no dia 9 de dezembro. Um ataque a tiros no centro de Praga, a capital da República Tcheca, deixou pelo menos 15 mortos. Um homem armado matou a tiros várias pessoas em uma universidade de Praga nesta quinta-feira e feriu dezenas. Os serviços de emergência da capital tcheca informaram que o agressor foi morto pela polícia. O ataque ocorreu na Faculdade de Letras da Universidade de Charles. Alunos e professores foram orientados a buscar refúgio enquanto a ação policial estava em andamento. O Serviço de Emergência de Praga disse na rede social X que um grande número de ambulâncias foram mobilizadas na faculdade, acrescentando que os ferimentos variavam de leves a muito graves. A televisão privada Nova TV noticiou uma explosão e um homem armado no telhado de um edifício no centro histórico de Praga. O Ministério do Interior afirmou que não há confirmação de que haja outro atirador e pediu que os cidadãos sigam as instruções da polícia. A área perto de onde aconteceu o ataque foi fechada e os agentes pediram que os moradores permaneçam em casa. Um grupo dinamarquês especializado em energias renováveis anunciou que vai construir o maior parque eólico marinho do mundo, em frente à costa britânica. O projeto foi anunciado pelo grupo dinamarquês Ørsted, especializado em energias renováveis. O empreendimento, batizado de Hornsea 3, vai ficar a 160 quilômetros da costa de Yorkshire, Reino Unido, com uma potência de 2,9 gigawatts, equivalente a quase 3 centrais de última geração. Em um comunicado, a empresa afirmou que o projeto deve ter capacidade para fornecer eletricidade a mais de 3.300.000 lares. Uma vez que as novas turbinas estejam em funcionamento, a operação do Ørsted em Hornsea, incluindo os parques eólicos 1, 2 e 3, terá uma capacidade combinada de mais de 5 gigawatts, o que o tornará o maior parque eólico offshore em serviço no mundo. Há planos para o parque eólico Hornsea 4, cuja potência pode ser de 2,6 gigawatts. A energia eólica enfrenta dificuldades, apesar das ambições dos europeus de multiplicar as fontes de energia limpas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.